Olá, bom dia. Graça e paz a todos vocês, a todos os meus alunos e todos aqueles que vão me ouvir. A todos quantos entendem que a Bíblia é a palavra de Deus. Queria falar hoje sobre a oração ouvida e respondida. A pergunta que a gente tem que fazer é: será que nós sabemos orar? Né? Será que a nossa oração é ouvida e respondida, ou será que ela nem ouvida é, ou é ouvida, mas não é respondida? A gente fica, quando nós lemos os relatos dos homens de Deus, daqueles que fizeram história, às vezes nós nos sentimos humilhados até, por perceber de que oraram e que Deus respondeu e que Deus falou e que Deus agiu, e de repente nós nos sentimos pequenos, incapazes, sem fé, coisas desse tipo, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus ensinou o modo correto de nós orarmos. E lá no capítulo 6, no verso 9 de Mateus, ele diz aos discípulos: "E quando vocês orarem, vocês orem assim." E começa dizendo: "Pai nosso que estás nos céus", e prossegue. Então a primeira coisa que nós precisamos ter em mente quando oramos é: existe um modo correto de orar. Essa é a primeira questão. A Bíblia está cheia de experiências de homens que oraram e que foram ouvidos por Deus e que Deus ouviu as orações. Vejam só. Salomão pediu sabedoria a Deus. Quando ele falou com Deus na sua oração, ele pediu que Deus lhe desse sabedoria. Bem, os relatos e a história diz que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Ou seja, sua oração foi ouvida. Elias pediu fogo do céu. É uma oração ousada, né? Pedir fogo do céu. Deus mandou fogo, queimou, lambeu, ou seja, a oração de Elias foi totalmente ouvida. Ana pediu um filho. Ela era estéril, não conseguia engravidar, e ela pediu um filho. E Deus deu a ela Samuel, que veio a ser um vulto histórico e sagrado da história do povo de Israel. Deus ouviu a oração de Ana. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e que pediu para que Jesus a curasse, aquela que tocou nas vestes de Jesus, sua oração foi ouvida. Ela foi curada, 12 anos sofrendo, e foi ouvida, né? Oração de Estevão por seus inimigos. Quando Estevão é apedrejado, ele ora pedindo que Deus perdoasse seus inimigos. Não ficou sabendo se Deus perdoou ou não, tá? Mas ele pediu. E Deus certamente ouviu a oração dele. Oração de Davi por perdão. Deus perdoou Davi, a gente sabe disso. Oração de Jesus no Getsemane. Quando Jesus estava lá no Getsemane, suando sangue, altamente ali sofrendo, naquela pressão toda, ele pediu: "Se for possível, que passe de mim esse cálice." E a gente sabe que Deus não ouviu a oração de Jesus. Então a gente, por esses relatos e outros mais que a gente tem na Bíblia, a gente percebe que há orações que podem ser ouvidas, não respondidas, há orações que sequer são ouvidas, há orações que são ouvidas e são respondidas. Algumas questões que nós temos que considerar em nossas orações. Primeira questão: Jesus diz que nós pedimos mal, ou seja, nós pedimos para os nossos prazeres. E Deus não está aí para responder ao prazer de ninguém. É claro que Deus tem prazer em atender os seus filhos amados. Entretanto, a coisa não é tão simples assim, né? Segunda questão: nem toda oração ouvida pode ser respondida positivamente. Deus pode responder, mas não necessariamente positivamente de acordo com aquilo que você está pedindo. A oração é ouvida, entretanto, de repente, há um tempo de espera, ou a resposta é não, ou seja, Deus pode ouvir sua oração
e necessariamente não há de responder positivamente. Outra questão muito importante para nós é que Deus não usa 5G. O 5G está chegando aí e as coisas são rápidas. Um Deus eterno, um Deus que não está limitado ao tempo, há um Deus que conhece os nossos corações. Ele não tem a necessidade de responder imediatamente às nossas orações. Há coisas em que a gente pede que Deus vai responder muito tempo depois. Eu tenho essa experiência na minha própria vida. Deus responde coisas num tempo que Ele quer, mas certamente responde, né? Outra questão muito importante é que Deus não negocia, tá? Quem negocia são os falsos deuses, os deuses pagãos, que em troca disso dá aquilo. Deus não tem necessidade de negociar, nem precisa disso. Então Deus não negocia com ninguém. Negócio não é com Deus, tá? Outra questão muito importante da nossa oração é que Deus não é surdo e nem tem falta de entendimento. Ou seja, gritaria não vai fazer com que Deus te responda, tá? É claro que cada pessoa, a depender da sua emoção, se expressa de uma forma ou de outra. Há pessoas que são emotivas e que naturalmente falam alto, que gritam, que... Tá, cada um ora de acordo com as suas emoções, de acordo com aquilo que é. Mas não é uma regra, tem que gritar. Há pessoas que dizem, a oração foi fria. Quem disse que a oração foi fria? A oração foi de acordo com o coração da pessoa, né? E se nós formos ler os históricos de orações, não tem nenhuma regra para que seja assim, né? Outra questão é que Deus não tem falta de entendimento. Ou seja, vãs repetições, falando a mesma coisa, isso é mantra. Isso não é oração. Mantra é coisa do Oriente, lá dos povos, lá de outro. Nós não temos mantra, nós conversamos com Deus, né? E, finalmente, a verdadeira oração se estabelece em um tripé. Fé, intimidade e propósito. Ou seja, a oração verdadeira tem esses três componentes. Precisa ter fé. A Bíblia diz que quem se achega a Deus precisa crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que buscam. É preciso ter intimidade, porque você está falando com Deus que é íntimo seu. Preciso ter intimidade, conhecimento, relacionamento. E propósito, porque Deus tem os seus propósitos, e Deus nos colocou aqui nesse mundo, nessa terra, nesses dias, vamos dizer mais claramente, porque Ele tinha um propósito para a nossa vida nesse período. E quando nós orarmos, nós devemos pedir a Deus dentro do propósito dEle, não do nosso propósito. Eu estou orando todos os dias, para que Deus elimine essa pandemia, para que Deus termine com tudo isso. E é o meu desejo, é o desejo de todos nós. Mas Deus tem seus propósitos. E se o propósito dele não chegou ainda ao que aconteceu, ele não vai nos responder. E um dia nós vamos saber exatamente qual foi o propósito dele em tudo isso. Mas toda oração, a verdadeira oração, precisa de fé, precisa de intimidade e precisa de propósito. Senão você pode cair nos problemas que citamos anteriormente. Amém? Vamos orar? Deus, nós confiamos no Senhor, por isso oramos a Ti. Um dia Jesus ensinou seus discípulos a orar, e nós queremos orar conforme o Senhor ensinou. Que o Pai seja nosso, que seja santo, que não peçamos só para nós, mas que tenhamos noção daquilo que o Senhor nos dá. O pão que é nosso, a dívida nossa, os nossos pecados. Pai, nos abençoe, nos ensine a orar. Nós oramos em nome de Jesus agora. Amém.